Pedro Venceslau está na tela aqui e já traz a apuração de como esta derrota na CPMI repercute entre os governistas. O que mais que você nos conta, Pedro? Olha, Yuri, primeiro, existe um discurso que é feito em público, que é minimizar essa derrota, é apenas um jogo, o campeonato não acabou, mas ali o próprio líder admite que houve um erro, mas reservadamente a conversa é outra. Os petistas dizem que agora vai ser preciso trabalhar muito para reduzir danos. Essa é uma CPMI que pode causar um desgaste político enorme para o presidente Lula em 2026. Essa sempre foi uma preocupação. Não por acaso, o primeiro semestre foi marcado por articulações intensas entre governistas e o Centrão para tentar emplacar nomes menos bolsonaristas nos postos chaves, a presidência e a relatoria. E, aparentemente, o governo sairia dessa história com uma vitória para contabilizar para a ministra Gleisi Hoffmann. Por que para a ministra? Porque, em última instância, ela é a responsável pela articulação política direta do Palácio do Planalto, é a secretária de Relações Institucionais. Mas também é uma derrota compartilhada pelo líder do governo no Congresso Nacional e no Senado e na Câmara, pelo líder do PT na Câmara e também pelo líder do PT no Senado. Foi um erro compartilhado entre os líderes e o Palácio do Planalto. Todo mundo errou, todo mundo subestimou. E o mais curioso é que essa derrota aconteceu depois do presidente Lula ter feito um giro de conversa com os parlamentares e lideranças partidárias do Centrão. Ele teve reuniões fechadas com o MDB, teve reuniões com a União Brasil, com o PSD, diretamente com o Gilberto Kassab e, mais recentemente, ontem, almoçou com a cúpula do Republicanos, inclusive com o presidente da sigla, Marcos Pereira, e também com o ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. E a conversa com todos esses interlocutores foi sempre no mesmo tom. Não há muita expectativa de uma aliança eleitoral para o ano que vem, mas há uma expectativa de que esses partidos que estão acomodados no primeiro escalão do governo, pelo menos colaborem com o básico para a governabilidade de um presidencialismo de coalizão, que pelo menos em tese ainda existe. Isso significa apoiar as pautas econômicas e evitar derrotas retumbantes para o governo como essa que aconteceu agora. Uma derrota por poucos votos, 4 votos, uma articulação que aconteceu na virada da noite e, inexplicavelmente, pegou todo mundo de surpresa e agora o jeito vai ser correr atrás do prejuízo. E do que a gente ouviu aqui do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, Pedro, muito do que aconteceu foi porque a oposição estava com um mapeamento mais claro dos votos do que o próprio governo. E por que isso? Porque tem algumas situações sui generis aqui para a gente explicar para quem está nos vendo. Partidos que têm, por exemplo, o PL é um partido de oposição 100%. O MDB é um partido que tem aliados e opositores do governo. Tem tanto deputados que apoiam o governo, quanto deputados que são contra o governo, e a mesma coisa se repete no Senado. E alguns desses aliados do MDB, por exemplo, que têm assento na CPMI, não marcaram presença hoje. Rafael Brito, por exemplo. Né? Exato. E aí acabou sendo substituído por um deputado do PL. Esse é um dos casos. No Senado, a mesma coisa. Houve gente do próprio PDT. PDT por quê? PDT é o partido que controla a pasta da Previdência, que era de Carlos Lupe, é de Volney Queiroz. Ou seja, é um partido que pode sofrer consequências políticas a depender do ritmo dessas investigações e também acabou pouco escorado ali do ponto de vista que é um partido que tem menos votos, mas estava com pouca presença ali na articulação. Então, no fim das contas, de fato, parece um pouco a vida do torcedor santista nesta semana, que está olhando e falando o que aconteceu. Foi a palavra que, imagino que você deve ter ouvido muito isso, né? A gente perguntou o que aconteceu? Não sei. E muitas fontes falaram isso depois desta votação. Obrigado, Pedro Venceslau.